Olá, tudo bem? Vamos para mais uma palavra de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Delcione Abrindo as Escrituras, viu? E hoje nós vamos para o livro de João, capítulo 3, aonde Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, né? Como nós vamos ver nesse texto aqui. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Ao 8, se der tempo é distante, senão fica até o 8 mesmo. Ele diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Respondeu Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Aí ele continua até o 9, aí o 9 e o 10 vai dizer assim: respondeu Nicodemos: como pode ser isso? O 10, Jesus disse assim: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Amém? Glória a Deus. Aqui nós vamos ver nesse relato de João o encontro de Jesus com Nicodemos. Na verdade, Nicodemos foi que procurou Jesus aqui nesse texto. Por que ele procurou Jesus? Nicodemos era um rabino, era um mestre da lei, um homem instruído na lei, um homem capacitado para ensinar a Torá, um homem que conhecia a Torá muito bem, conhecia toda a tradição judaica também, e era mestre, ensinava outras pessoas as mesmas coisas. Mas certo dia, a palavra de Deus vai dizer que ele veio a Jesus à noite. E por que ele veio a Jesus à noite? Por que não de dia? Por que ele deixou justamente para vir à noite? A resposta é: porque ele era um rabino. Por ele ser um mestre da lei, um rabino, ele não queria ser visto com alguém aparentemente menor do que ele, alguém aparentemente com menor conhecimento do que ele. Ele não queria ver que ninguém visse ele conversando com Jesus. Por isso ele foi conversar com Jesus à noite. Porque de fato ele entendeu que Jesus era um homem de Deus. Até aqui ele não crê que Jesus é o Filho de Deus, mas ele crê que Jesus é um homem de Deus, um homem vindo da parte de Deus. Nós vamos ver isso no texto. E ele resolve ir a Jesus à noite, para não ser visto pelas outras autoridades, para que as outras autoridades não venham chamar ele a atenção, repreender ele por isto. Porque os fariseus, ele não concordava com o ensino de Jesus, ele chamava de seita o ensino de Jesus. No versículo 1 ele vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemo, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar esses sinais milagrosos se Deus não estiver com ele. Note que ele não crê que Jesus é o Filho de Deus, mas ele crê que Jesus é um mestre, Jesus é um homem
vindo da parte de Deus. Isso ele tem certeza que é um homem vindo da parte de Deus, pois ele vai dizer assim: sabemos que ninguém pode realizar tais sinais milagrosos se Deus não estiver com ele. Ou seja, na cabeça de Nicodemos, Jesus era um homem enviado por Deus para ensinar o caminho da verdade. E de fato Jesus foi um homem enviado por Deus para ensinar o caminho da verdade, mas não somente um homem qualquer, como um de nós. Jesus é o Filho de Deus, e mais profundo ainda, Jesus é o próprio Deus, que se esvaziou de si mesmo e se fez em forma de homem, veio habitar entre os homens para nos salvar. Ele veio ensinar o caminho da salvação, que o caminho da salvação é Ele mesmo. Ele veio ensinar o caminho da salvação e veio cumprir o propósito da salvação para nós. Ele veio trazer a salvação e ensinar a respeito do caminho da salvação, o qual é Ele mesmo. Que é o que nós vamos ver aqui. No versículo 3, ele vai dizer assim, voltando mais um pouquinho adiante, ele vai falar assim: sabemos que ninguém pode realizar os sinais milagrosos. Ou seja, de que Nicodemos estava atrás, então? Será que Nicodemos realmente estava interessado na salvação? Deixa uma dúvida, porque ele vai logo nos sinais. Ele vai dizer assim: ninguém pode realizar tais sinais milagrosos que estáis fazendo se Deus não estiver com ele. Será que Nicodemos não estava apenas querendo descobrir o meio de fazer os sinais milagrosos que ele via Jesus fazendo no meio do povo? Será que ele não ficou interessado em realizar aqueles sinais? Nós sabemos que quando Jesus passava, tinha muitas pessoas que ficavam interessadas também naquilo. Como depois que Jesus morreu, os apóstolos ensinando, também teve outras pessoas que se interessaram pela maneira de realizar sinais e maravilhas. Porque às vezes, o que a pessoa pensa? Se eu fizer esses sinais, eu vou ficar mais famoso. Eu posso ganhar um trocado com isso. Também tem tudo isso, irmão. Mas olha o texto mais adiante. No versículo 3 ele vai dizer assim: Jesus na mesma hora repreendeu ele dizendo assim. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora Jesus, vendo ele interessado pelos sinais, entendeu? Agora Jesus bate de frente com ele. Jesus vai dizer assim: olha, te digo-lhe a verdade, Nicodemo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. Irmão, nós vamos aprender algumas coisas com esse texto aqui. Muitas coisas com esse texto. Primeiro, nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascer de novo, se nós não matar esse velho homem pecador que vive para agradar o seu próprio corpo, que vive na prática do pecado, irmão, ninguém pode ver o reino de Deus. Uma pessoa que quer ver o reino de Deus, ela tem que sacrificar a carne, sacrificar suas vontades. Isto é nascer de novo. Uma pessoa que é nascida de novo, ela é pura, ela não tem mais essa prática. Uma pessoa que nasce de novo, ela não vai mais viver na prática do pecado, mas ela vai viver uma vida reta, ela vai buscar viver no caminho do Senhor, uma nova vida. Segundo Coríntios 5,17 vai dizer assim: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, acabou aquelas práticas velhas, agora é tudo novo, é uma nova vida, é hora de buscarmos novas práticas, e a prática correta é o ensinamento de Jesus. Aí ele continua dizendo, Nicodemos agora entra com uma pergunta dizendo, pergunta Nicodemos: como pode nascer sendo velho? É claro que ninguém pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Note que Nicodemos aqui ele está tratando apenas de coisa terrena. É por isso que eu disse que ele estava buscando os sinais, não a salvação. Porque ele está tratando apenas de coisa terrena. Aqui ele vai dizer assim: como pode alguém nascer sendo velho? É claro
que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo dá a resposta. A resposta dele é terrena, porque ele não entende nada do céu, ele não consegue compreender. Assim, irmão, assim são todas as pessoas que não nasceram de novo. Eles não compreendem o reino de Deus. Não se pode compreender o reino de Deus plenamente se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer de novo, não se pode compreender o reino de Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas no nosso meio que andam com a Bíblia na mão, mas quando vão falar de Jesus, eles só falam em coisa terrena. Só pode pregar sobre coisa terrena. Por que ele só pode pregar sobre coisa terrena? Porque ele não compreende as coisas celestiais. Nicodemos era um mestre da lei, possivelmente ele pregava, mas só que coisa terrena. Por quê? Porque ele não era um homem nascido de novo, ele não tinha passado pelo novo nascimento ainda. Ele ainda estava vivendo uma velha vida. Então Jesus abre os olhos dele, desperta ele, dizendo que é necessário nascer de novo. E mediante essa pergunta totalmente fora do contexto, Jesus vai dizer de novo aqui, vai repetir outra vez. Vai dizer assim: Jesus diz assim: